Boa tarde, bem-vindos ao Chá da Tarde e hoje, nesta terça-feira, iremos conversar sobre amantismo entre pastores e crentes. Neste momento temos em estúdio o convidado Silva Tembo, que é pastor. Estamos à espera de mais convidados, não a caminho da televisão de Moçambique, já sabe que por vezes com o trânsito surgem alguns imprevistos, mas acreditamos que durante o programa irão chegando. Entretanto, mais daqui a bocado iremos abrir as linhas para juntos conversarmos também sobre este tema. Boa tarde. Boa Pastor tarde. Silva Tempo, está tudo bem? Sim, bem, graças a Sim, Deus. muito bem. Jovem, convidado para este tema, para o amantismo, ficou assustado? Não tanto. Um bocadinho. Ficou assim, o que pensou quando foi abordado para vir conversar sobre amantismo entre pastores e crentes? O que lhe passou pela cabeça? Sim, ainda eu pensei muito porque o tema é muito complexo. Como é de praxe, saudar em primeiro lugar a todos, muito boa tarde a todos, boa tarde Lourdes, e agradeço mais uma vez à TVM2 que tem nos proporcionado estes grandes momentos, né, de falarmos um pouco daquilo que faz parte da nossa realidade, o que está acontecendo no nosso país. E quanto à questão, fiquei um pouco preocupado, que responder em volta disto, porque eu tenho que falar com propriedade, com conhecimento de causa de vários assuntos, e no dia a dia é difícil ouvir que aquilo acontece, mas por vezes vemos alguns órgãos de informação ao falarem que no país X, o lugar X aconteceu tal, então isso deixa-nos assim a questionar, será o que eu falo? Digo sim ou não? Mas se digo sim, que provas mostrarei? Mas se digo não também, de que forma? Então daí que... teve que pensar se havia mesmo casos de amantismo entre pastores e crentes, sim, não é? Então, há ou não há? O que lhe parece? Bem, até aqui, a resposta que eu tinha na mente é sim e não. É um ninho, não é? Porque, assim, diz-se que existem. E tem casos que não podemos negar, que a sociedade reporta, fala aquilo e aquilo sobre isso. Mas também diria que não por uma razão muito simples. Porque a maioria das pessoas que envolvem-se em casos assim, na maioria das vezes não são pastores. Geralmente eu tenho chamado esse tipo de pessoas de impostores, porque eles impõem certas posições e impõem-se no lugar de pastores e começam a fazer muita coisa, a tirar proveito e defamam a igreja. Por que que eu digo não são pastores? São chamados pastores, mas não são. Porque o pastor, de acordo com a Bíblia, no livro de Jeremias, a Bíblia fala assim que Deus fala assim que eu enviarei os meus pastores que apacentarão as minhas ovelhas com sabedoria e inteligência. E quando nós olhamos também a Bíblia, ainda no livro de Efésios, que a Bíblia fala também de pastores, os 5 ministérios que a Bíblia fala que Deus ele levantará apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres. A Bíblia diz que como meta, como a razão disso, isso tem em Efésios 4, o foco deles, ou seja, a missão deles é de educar as pessoas, exaltar as pessoas, de cuidar o povo de Deus para que seja edificado em Cristo, até que atinja a estatura de Cristo. Então, isso quer dizer o quê? A estatura de Cristo, isso quer dizer assim que, na medida em que o pastor existe, ele procura ensinar as pessoas acerca do amor de Deus e acerca também da existência do Salvador. Mas no meio desta coisa de ensinar o amor de Deus, acaba também por ensinar o amor entre as pessoas, não? Sim, o que acontece? Ensinando o amor de Deus envolve vários ensinos.
Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor expulsa fora o medo. Mas qual é o amor? O amor de Deus. Conhecerás a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Que Jesus Cristo nos salvou, não somos mais escravos, mas somos livres. Que Jesus Cristo, até os nossos dias, Ele cura, Ele restaura. E dentro desse ensino, tem pessoas que isolam certos versículos e formam doutrinas erradas, que não tem nada a ver com o pastorado, nem tem nada a ver com a igreja de Cristo. Por que eu digo não tem nada a ver com a igreja de Cristo? Nós olhamos que a própria igreja começou com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que disse que ele formará a igreja e a igreja serve como noiva dele, é como uma noiva dele. Então, quando olhamos no Velho Testamento, a igreja não existia, as pessoas congregavam em sinagogas e tudo, mas a igreja começa de 2000 anos para cá. E por que eu digo que há pessoas que isolam versículos e formam doutrinas que não têm nada a ver com a igreja, nem com o pastorado? Exemplo, tem pessoas que isolam doutrinas e nós hoje em dia nós acompanhamos que há pessoas que chegam, vão ter com alguém que a pessoa diz que sou pastor, então venha com um cabrito, eu vou fazer sacrifício para ti. Começa a impor coisas que até... E chega ao ponto de cometer até coisas que nós não esperamos. Mas por que que... o que não se espera é isto de se tornar amante? Sim, isso é uma das coisas, mas também mesmo esses sacrifícios de animais é algo que não esperamos para a igreja, porque no Velho Testamento era sacerdote a fazer, então não era papel de pastores. Claro, então, mas sobre esta coisa dos sacrifícios de animais, as coisas podemos agendar para o outro dia. Mas quando falamos de amantismos entre pastores e crentes, ainda é um tema tabu, é um tema de que não se fala, é um tema que assusta as pessoas, como é? Bem, raramente fala-se nas igrejas protestantes evangélicas, porque lá existem muitas pessoas que são muito comprometidas com Deus. Porque, na maioria das vezes, as igrejas protestantes, elas têm uma particular... Desculpe, eu só citar igreja protestante. Eu estou a falar da igreja no seu todo, em geral. Claro. Mas há uma forma diferente da abordagem desses assuntos. Por quê? Porque nós, ao ensinarmos, nós ensinamos as pessoas a ouvir a mensagem, mas também a avaliar a mensagem, examinar. Examinar qual é o instrumento para examinar a mensagem. É a própria Bíblia. Que é importante. Eu conheço pessoas que já leram mais de 13 vezes, 6 vezes a Bíblia no seu todo, de Gênesis a Apocalipse. Isso tudo para quê? Para que a pessoa tenha um conhecimento profundo, um conhecimento de causa. A pessoa não viva como se fosse um pássaro que é empurrado de vento para lá, de onda a onda, né? A Bíblia nos ensina a examinar tudo o que ouvimos com a palavra. Então, se aparece alguém e diz que, olha, eu sou pastor, eu sou isto, eu sou isto, eu sou isto, então começa a influenciar pessoas até o caminho errado, a pessoa vai parar e dizer, não, até aí, isso não é um pastor que faz, isso é o próprio diabo. Você é pastor ou está a representar o diabo. Então, as pessoas que não se abrem para receber o ensino bíblico, o que acontece consequentemente com elas? As pessoas que não examinam, não buscam isso, elas são enganadas, elas ficam como se fossem ovelhas que são desencaminhadas até o capim seco, onde não sobreviverão. Então, é o que acontece na nossa sociedade. Mas parece que a culpa aqui, ou melhor, parece que quem desencaminha o outro é o pastor, mas se calhar nem sempre é assim. Se calhar haverá também crentes que chegarão à igreja e que olharão para um pastor, por exemplo, o pastor Silva tem muito novo e tal, mas que belo partido, não é? E depois começam a ter ideias e começam a seduzi-lo, que nem sempre é do lado do pastor. Sim, mas o que acontece? Decisão que existe. Por que que Há pessoas que falam com outros planos, não é? Eu sei, mas o que está a acontecer? O que está em causa? Por que eu digo que, na maioria das vezes, não são pastores? Porque a partir do momento em que a pessoa faz isso, já não é pastor, só ficou com o título, porque não é a característica de um pastor. E é assim. Porque o que acontece até correr-se esses riscos?
a pessoa vai para lá, a tal pessoa, digo que não é pastor, porque o princípio é aquilo que o pastor, nós esperamos no pastor é maturidade, equilíbrio, sabedoria. E dando um exemplo, um caso de uma sedução, antes da pessoa seduzir-te, você consegue ver pelas palavras onde que vai, pelos olhares, onde você consegue. Nós temos 5 sentidos para sentir, ouvir, ver e tudo. Você consegue ver onde que me leva isto. Eu vou dar um exemplo. O que acontece na maioria das vezes nas igrejas, nós os pastores, por acharmos prático, evitamos ir fazer aconselhamento a uma irmã, sou eu e ela, dizer que estou a fazer aconselhamento. Isso não é ético. É arriscado, não é? É arriscado, mas também não é ético. E, exemplo, tal como quando vamos ao ginecologista, o médico não está ali sozinho, está como assistente. Sim. Exemplo, na escola teológica que eu segui uma escola teológica da Batista Renovada, e foi muito ensinado isso. E também acredito que várias escolas teológicas da Assembleia de Deus e várias ensinam muito a deontologia pastoral, a ética pastoral, que não é ético só estar a pessoa e tudo. Se eu vou dar um exemplo, se a pessoa quer aconselhamento, alguma coisa, chama a terceira pessoa, exorte e tudo. E também a própria Bíblia nos fala que a gente tem que chamar outros testemunhas, porque a pessoa pode subinterpretar a exortação. Pode pensar que está mais no particular. Então, por causa disso que todos são ensinados, isso não é tabu. Nós falamos isso abertamente, falamos abertamente que tudo está claro que para eu exortar alguém, para eu sentar com uma mulher, exortar ou fazer acompanhamento, oração e tudo, eu levo mais uma pessoa está lá. Porque senão põe-se a jeito, não é? Pode acontecer mais qualquer coisa. Sim, mas também é como testemunho e tudo, né? Mas, mas tem lugares em que as pessoas já não procedem assim, porque é por causa de falta de conhecimento. A Bíblia diz o quê? Em Oséias, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, devido à falta de conhecimento, é que as pessoas começam a cometer asneiras, atrocidades, muita coisa. Desculpa usar esses termos. E eu ainda repito que geralmente não são pastores que caem nisso, porque o que esperamos num pastor Mas o quê? Não há casos de pastores malandros? Não há nada disso? Pastores com a fama de engatatões? Não há pastoras com a fama de sedutoras? Não há? Não, bem, do princípio não, porque a partir do momento em que surge um pequeno indício, a igreja tem no seu sistema administracional colocam em disciplina. Por quê? Porque ele, a partir daí, deixa de ser pastor, é mercenário. Mercenário quer tirar proveito da ovelha, não está para transmitir a verdade salvadora. Tem verdades que não salvam ninguém, mas a verdade salvadora é a mensagem de Cristo. Eu sei que é complicado também estar a colocar-lhe estas questões, não é? Deve estar toda a gente do olho e a ver e ouvir também o que poderá responder sobre isto, porque depois no futuro ainda podem dizer depois da televisão falar, mas também meteste nestas vidas. Se bem que ainda não poderá ser acusado disso porque não é casado, não é? E também não faz parte da minha natureza cair nessas emboscadas. Não. Porque o pastorado não é só nome, mas sim é chamado. Por causa disso que a Bíblia diz que uns são chamados por Deus. É importante identificar isso como chamado. E por que Deus chama? Deus qualifica aquele que chama. E quando Deus chama, qualifica, capacita. E pelo facto de Deus capacitar, o que acontece? A partir do momento que nós estamos servindo na liderança, como pastores e tudo, nós temos toda a... Como pastores, como padres... Sim. Então, aí temos grande responsabilidade. E a consciência acusa-nos em caso de queremos fazer uma coisa contrária, porque não é a nossa natureza. E quando a igreja, a igreja fica a saber que houve um caso de amantismo, o que é suposto acontecer a este pastor e a esta crente ou a esta pastora? Sim. E o que é suposto acontecer? É certo, eu direi aquilo que fazemos em geral mesmo
para a tipo congregação. De represálias, né? Exato. E o que acontece? Não só para o caso do pastor, eu falo para todos, né? Casos de pastores são raros, conforme eu disse, pelo menos nas igrejas protestantes. Noutras igrejas, por vezes, acompanhamos assim, porque tem certas denominações, que não vou citar o nome, que dizem que os líderes, ou pastores, ou padres não casam e tudo mais. E eles acharam prático decidir assim. Mas aí, como não é bom que o homem fique só, começam a surgir questões em que ouvimos que, padre X, alguma coisa assim aconteceu lá e lá. E fica um pouco assim. Por isso é que depois há casos de pedofilia. Sim, há riscos, né? Porque quem instituiu o casamento é o próprio Deus. E alguns homens decidiram, não casem. Talvez pensam que estão a ser mais santos que os outros, né? Mas ok, e voltando à questão. E o que acontece, membros da igreja, e assim como outros, a igreja, ela procura zelar pelos mandamentos de Deus e aquilo que Cristo deixou para a igreja, que é ser santa, que também nós somos pacificadores, somos agentes de paz. Sim, mas o que procuramos fazer? Por exemplo, se isso acontecesse, chamaria a tal pessoa ou tal membro e sentaria com ela, procuraria me informar. Ou seja, até que agora vou generalizar. E depois de termos a informação, chamamos a liderança, porque também a Bíblia dá-nos instrução sobre isso. E se alguém está errado, chame e exorte. E se o erro continua, chame os outros para testemunhar, os presbíteros, a liderança. E daí que, na medida em que a pessoa continua, então aí é colocada uma disciplina geral sobre a igreja. E sendo dado exemplo, outras igrejas chamam esse processo de disciplina de corte de comunhão isso depende da linha teológica de muitos, a forma de chamar. É que depois como é que esta pessoa será olhada? Sim, essa pessoa... igreja, como é que será respeitada? Como é que será ouvida depois de ter sido envolvida numa situação destas? Quando é colocada sobre disciplina, ela passa a não exercer nenhuma função na igreja, apenas só vem participar. E será olhada com muito amor, porque procura-se restaurar a pessoa. É um pouco errado. Acontece questões em que em algumas igrejas começam a ver como grande inimigo, não cumprimento nisso, mas a igreja de Cristo realmente ela deve amar essa pessoa, porque merece novas oportunidades diante de Deus. Sim. Isto faz-me pensar no seguinte, afinal a igreja não é um sítio para se rezar? É. Então por que é que depois acontecem coisas destas extras? Coisas essas extras? Destes amantismos. O que é que isto acontece? A pessoa ia lá para... rezar, orar, buscar a Deus, ter mais relacionamento com Deus. E quando acontece, por que é que acontecem essas coisas extras? Uma das razões é a falta de conversão nas pessoas. Essa é uma das razões. Remorso é diferente de conversão. Remorso, a pessoa aparentemente está lá, mas não converteu-se internamente. É uma das razões. A segunda é de não conhecer o Deus que ele serve. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem acerca de Deus e tem pessoas que conhecem Deus. Muitos conhecem acerca de Cristo. Aquela pessoa tal, historicamente, também estudado na história, há 2000 anos atrás, aconteceu com ele assim, assim, assim. Conhecem acerca de... Estão lá na igreja, mas ainda não têm um verdadeiro encontro com ele. Porque a partir do momento em que temos um encontro com Deus, nós temos temor, tememos fazer o mal. Eu começo a odiar o que Deus odeia, e amar o que Deus ama. E daí que nenhuma outra força, nem interna minha, nem desejo da minha carne, nem o que vai superar isso, porque é como se a minha carne estivesse já crucificada junto com Cristo e digo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Então, essa é uma das razões. E a outra questão, no meio dessa, que
que no meio da pergunta que me colocou, é a situação de que isso não acontece com frequência com pastores, mas sim com pessoas que se dizem pastores. Por quê? Porque a natureza de um pastor não é característica dele ter essas práticas, mas sim alguém que odeia tal tipo de práticas e procura ajudar pessoas que passaram por isso. Por causa disso, não é característica do médico ferir as pessoas, mas sim a característica dele é ajudar os feridos. Então, se acontecer um caso de um médico que feriu alguém, é um caso isolado. Então, casos isolados não podemos generalizar. Porque são casos que acontecem que nós temos que buscar o histórico da pessoa. Mas sabe que nós olhamos sempre para o lado negativo, e o lado negativo é o que conta muitas vezes, né? Só por causa da pessoa falhar uma vez é por toda a gente falhou. Sim, a má fama voa muito do que a verdade. Vou dar um exemplo. O meu apelido é Tembi. Vou dar um exemplo real que já aconteceu uma vez. Encontrei uma senhora, alguém apresentou-me, é minha mãe e tudo mais. Uau, o seu nome, eu disse. O seu apelido, eu disse. Então, esse Tembi, disse, não. Será, você Tembi mesmo? Eu disse. Ele disse, olha, a característica de muitos Tembis são adúlteros, acho que você não foge. Eu disse, desculpa, mãe. Não generalize o caso. Os Tembis são assim. Não, eu acredito que não são. Porque eu não sou assim. E ela procurou generalizar que, já que decepcionou-se com um Tembi na história dela, então ficou desapontada, então teve uma decepção com. Então aí. Todos passaram. Então o que acontece? Se alguém disse que é pastor, esperavam ver nele um exemplo enquanto não vive princípios bíblicos. Então as pessoas dizem toda a igreja. É que nem ainda ontem eu falei com alguém que estava a perguntar, na igreja, negócio, dinheiro, what. Eu disse, com que base? Começou a falar, eu disse, escuta, o propósito da igreja é espalhar a mensagem de Cristo para que muitas pessoas sejam salvas, não pereçam, não vão ao inferno e que muitas vidas sejam restauradas das drogas, da prostituição que a igreja e tudo. quer com dinheiro? Sim, depois eu disse a ele que se acontecer um caso desse, não é o problema da igreja e da pessoa. Porque aí está o caráter da pessoa em que é o erro do caráter de uma pessoa que começou a ambicionar o dinheiro e sempre pensa em dinheiro e o fim dá nisso. Mas ofertas são necessárias nas igrejas para a própria edificação do templo, a própria expansão do evangelho e tudo mais. Mas foi com o intuito de querer ferir, né? Dizer que as igrejas andavam aproveitar-se do dinheiro. Eu sempre cobro muito conhecimento de causa, porque muitas pessoas não têm uma visão da crítica construtiva, mas sim destrutiva. Em que a pessoa pegou uma palavra isolada, que alguém falou ali assim, e chega como uma metralhadora só para disparar, mas não sabe onde que está o gatilho da própria metralhadora. Muito bem. Vamos convidar as pessoas lá de casa a conversarem connosco. Estão desde já abertas as linhas. Entretanto, vou lendo aqui algumas mensagens dos nossos seguidores do Facebook que são muito curiosas. E depois, se quiser, pode ir comentando também. Ok. Apresentávamos o tema, amantismo entre pastores e crentes. Isso é uma realidade bem triste para aqueles que ficam como os orientadores do caminho de Deus. O outro dizia, e é uma realidade muito comum na nossa sociedade, mas no nosso seio familiar ainda é um tabu muito grande. Com que moral uns e outros ensinam a fidelidade se eles não são fiéis? É uma prova para que algumas religiões... Olá, Ana, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Fala-nos de Chopal, não é? Sim. Está tudo bem? Bom, primeiro, agradecer, acho que é um bom tema, educativo e, sobretudo, eu como estou a ver, cheguei um pouco atrasada, estou a voltar de serviço, mas estou a aprender alguma coisa com o pastor, parabenizar a ele, porque ele explica as coisas e fala com passagens bíblicas
Ele não sai da cabeça dele, ou não está a inventar, mas está a falar aquilo que está escrito. Eu acho que é isso que todos nós, independentemente de ser pastor, crente, não sei o quê, temos que usar como base para ensinar as pessoas. Porque a Bíblia tem toda a verdade. Se nós vivêssemos, seguíssemos um pouco do que está na Bíblia, o que está acontecendo hoje não iria acontecer. Pois. E esse tema realmente, eu digo, olha, nós não podemos dar culpa a uma igreja por atitude de uma única pessoa. Porque igreja não é pessoa. Pois. Ou a pessoa não é igreja. Então, quando aparecem casos dos ditos pastores ou crentes, não sei o quê, nós não podemos generalizar essa situação, porque não é correto. Mas já ouviu casos destes? Tá? Mas já ouviu alguma situação destas? Eu não consegui ouvir. Oh, não está a ouvir-me. Pronto, Ana, continue. Tô? Está a ouvir-me agora? Como? Está a ouvir-me agora? Um pouco. Então, Ana, o que eu perguntava era se já tinha ouvido falar em casos destes, de amantismos entre pastores e crentes. Então, eu fico com muita dificuldade. Oh, Ana. Então, continue a participar, diga. Tô, Ana. Pena. Está muito complicado. Adeus, Ana. Adeus. Entretanto, é mais uma prova para que algumas religiões comecem a acreditar que o homem, que é o padre, nunca pode viver sem a sua costela, a mulher. Mas estou contra o amantismo. Isso é uma realidade em qualquer canto do mundo. Muitos usam a palavra de Deus para alcançar os seus objetivos. Omitem o que vem na Bíblia Sagrada e esse comportamento é muito feio. Olá, Ernesto. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo. Está tudo bem? Sim, estou bem. Está a ouvir-me? Sim, estou a ouvir perfeitamente. Ainda bem. Ernesto, já tinha ouvido falar de casos de amantismo entre pastores e crentes ou é uma novidade para si? Não é uma novidade, já ouvi. Já? Onde? Já ouvi. Onde foi? Na sua igreja? Mesmo em algumas igrejas onde já passei, já ouvi. São casos frequentes. Que eu acho que é a falta de domínio de maus pensamentos que existe nos pastores. Pois. Acha que a culpa é dos pastores? Sim, tem falta de dominar os maus pensamentos. Ok. Sim. Então, e os crentes neste cenário? São as pessoas mais vulneráveis? São as pessoas desprotegidas? Ou também terão a sua culpa? Eu não percebi bem a pergunta. Diz que os pastores é que muitas vezes se envolvem com os crentes, mas e os crentes não têm culpa nenhuma nesta situação? Claro que os crentes têm culpa, mas a culpa recai muito para os pastores. Não é? Recai muito para os pastores, porque eles têm, quando entram na atividade pastoral, primeiro